Olá, muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do ProspectCast na Rota do Crescimento. Esse é o nosso segundo episódio e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante para você, transportador, que é o coração da sua transportadora. Qual é o coração? É a área comercial. Sem cliente, você não vende, sem cliente, sua transportadora não cresce. Então, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do ProspectCast na Rota do Crescimento. E hoje eu estou aqui novamente com o meu parceiro de mesa, o meu parceiro de negócios, Rômulo Salotto, nosso CEO da Prospect. Seja muito bem-vindo a esse nosso segundo podcast, né, Rômulo? Ah, sim, com certeza, é alegria. Primeiro foi sensacional. E hoje, abrindo falando sobre comercial, é uma parte muito importante. O comercial traz previsibilidade, traz crescimento e é um ponto essencial para É toda essencial, empresa. não tem jeito, não tem como fugir do comercial, Sim. né? Não tem como. Ah, transportador, você provavelmente tem o seu comercial aí, ou mesmo o próprio transportador faz, né? A gente vê muito, a gente conversa com bastante transportadores e a gente entende que nem todo mundo tem uma equipe. Às vezes o próprio dono da empresa, o próprio gestor acaba fazendo a área comercial. E tá tudo bem, né? Não tem certo ou errado, o importante é fazer a área comercial. E é uma área que a nós, aqui da Prospect, a gente domina, principalmente quando a gente fala em abertura de mercado, né? Sim, quando a gente fala de abertura de mercado, tem uns pontos importantes, que não é só prospectar, né? É, Porque exatamente. eu sei que é a parte mais importante do comercial é a prospecção, mas ela sem estratégia, ela sem direção, né? Nada Acaba que adianta. a gente só fala com pessoas dentro daquela empresa, não consegue falar com o decisor, né? Então é um ponto muito importante. No comercial, Noelle, tem essa dificuldade de conseguir falar com o decisor. Existem barreiras para chegar naquele decisor. E identificar, ter essa estratégia. O que você diria aqui para quem está assistindo hoje, uma estratégia, como ela conseguir fazer uma prospecção, conseguir falar, passar pelas barreiras, conseguir falar com quem decide e que essa prospecção realmente ela seja eficaz? É, exatamente. É um ponto bem interessante falar com o decisor. Por quê? Porque a gente fala de acesso, né? Então, quem não acessa o decisor acaba que fica negociando com a área operacional, né, Romo? Então, quando você fala com a área operacional, você não tem muita flexibilidade em negociação. Por quê? Porque eles têm aquela tabela lá, eles têm que se encaixar naquilo, né? Eles têm um orçamento para frete e é aquilo que vai acontecer. Então, por isso que a prospecção, ela precisa falar com quem tem a caneta. E eu venho batendo muito nisso, no nosso Instagram. Aliás, se você não segue o nosso Instagram, por favor, Prospect Leads Qualificados, @Prospect Leads Qualificados é o nosso Instagram. Lá, todo dia a gente tem conteúdo, todo dia a gente traz um novo olhar sobre a prospecção. E aí, trazendo esse contexto, Rômulo, falar com o decisor é fundamental. Por quê? Justamente por causa das margens de negociação, justamente porque a partir do momento que você fala com o decisor, você gera relacionamento. Inclusive, hoje eu soltei um vídeo lá no nosso Instagram falando sobre isso, sobre relacionamento. E quando você não fala com o decisor, você tem que se enquadrar naquele procedimento do setor de compras. Então é nesse sentido que é muito importante. Por isso que uma prospecção estratégica ela precisa acontecer. Eu costumo dizer que existem dois pilares na prospecção. A primeira é a estratégia e o segundo é o relacionamento. Então eles precisam andar juntos nesse sentido. Sim, e a estratégia, ela vem ali inicial, mas esse relacionamento com o decisor, ele vai muito mais além. Que hoje negócios para não ficar brigando por cotação, baixando sua margem para É, simplesmente fazer a venda, criar o relacionamento, trazer aquele cliente mais para perto, aquele lead mais para perto, mesmo que nesse mundo de
260 mil transportadoras, então é uma briga, né? É Não um é mar, fácil, não é é um mar de fácil. tubarão, né? É. Então, Por isso que você tem que ser diferenciado, porque senão você vai acabar sendo mais um. só é mais um. Aí, É, como que briga não por tem preço? como. Como que briga com as grandes transportadoras, né? Que tem É, preço para competir. Então, é o relacionamento, é o diferencial, é é. um, é um ponto ali interessante que só vai conseguir mostrar isso para aquele decisor fazendo a prospecção com estratégia. Fazendo a prospecção com estratégia, porque pensa o seguinte, aí vou aproveitar isso que você falou e dizer para os transportadores o seguinte, você pode ser que não seja uma transportadora grande, pode ser que você já tenha uma estrutura bacana, né, mas pode ser que você também não tenha o melhor preço de mercado. A grande maioria dos nossos clientes, dos nossos transportadores, não tem o melhor preço de mercado, né? E pode ser que você também tenha essa característica. Então, o que que você precisa? Acesso, relacionamento. Você precisa prospecção estratégica. Tem que ter a prospecção estratégica, o acesso, o relacionamento, para você se diferenciar, né, para aquele transportador, né, Romulo, se diferenciar da grande maioria. Da grande maioria que acaba tendo, às vezes, o melhor preço de mercado e não tem, e tem mais facilidade de entrar. Então, você precisa de um diferencial na prospecção. É Sim, esse o ponto. e quando falando sobre estratégia, o que você identifica com erros comuns que tem na hora da estratégia? Para a gente chegar na parte de relacionamento com o decisor, existe etapas. Sim. Qual dessas etapas aí é um erro que acaba com toda a prospecção? Eu diria que são alguns, né? Alguns Sim. erros. Mas agora, tem alguns que são mais evidentes, né? Eu acho que o primeiro deles é não gerar conexão. Não gerar conexão. Porque acabei de dizer que fazer um comercial bem feito, ele precisa de estratégia e relacionamento, que é a base, é o pilar de tudo. Então, não gerar a conexão, chegar vendendo com o pé na porta, né? O famoso pé na porta, Sim. vou vender a qualquer custo, você acaba se cegando. Você não vê a conexão genuína sendo gerada. Entende? Então, não gerar essa conexão é um erro que acontece com muita frequência. Você acredita que ler o decisor com perfil comportamental, atitudes, momento da empresa, potencial de crescimento daquela empresa é um ponto importante? É um ponto super importante, mas nem sempre, às vezes, no começo você vai conseguir ler o perfil. Então, na medida que você vai gerando essa conexão, aí sim, aí é importante que você se cerque, entender qual é o perfil dele. Às vezes ele é um perfil mais direto, às vezes ele é mais analítico. Então, entender o perfil é fundamental. Mas agora, no início, você precisa gerar a conexão primeiro, para depois a pessoa começar a falar, né? Aquele decisor começar a falar, e aí sim você entender qual é o momento que você vai fazer essa leitura de perfil. Então, eu acho que resgatando qual é o erro mais comum, não gerar a conexão. Esse é o primeiro. Mas agora eu quero dizer mais um, né, que eu vejo acontecer muito aí em algumas prospecções, né, e tudo mais. Um deles é abandonar o contato, é não retornar quando marcou o retorno. É esquecer o retorno, é abandonar o contato no meio do funil. Isso acontece muito, Rômulo, acredita? É a falta de follow-up, né? A falta de É, follow-up, ela acaba perdendo oportunidade, porque nem sempre aquele lead que está em contato é. está em momento de compra. Nem sempre. Eu diria para você que a grande maioria das vezes Sim. não, tá? Agora, se você chegar num embarcador, por exemplo, ele dizer, nossa, eu estava esperando por você agora. É Não, difícil alguém acordar e falar assim, eu acordei, quero comprar alguma coisa. é difícil até pra gente. A venda ela vai acontecendo no meio do caminho, Sim. sabe? Por isso que eu sou suspeita de falar da área comercial e de vendas, mas ela é linda. Porque além de ela ser uma ciência, ela ser exata, ela tem toda a maestria do relacionamento, daquela parte mais relacional. Entende? Ela vai acontecendo no meio do caminho. Então, assim, esses dias eu escutei uma frase, sabe, que eu gostei muito. Não existe pessoa que não queira comprar alguma coisa ou alguma empresa que não precise de algum serviço. Ela só precisa ser informada da forma certa.
Olha que bacana isso. E Sim. aí, trazendo para o segundo erro, né, que eu acabei de comentar aqui, é abandonar, porque ele disse assim: eu não tenho a carga agora. As transportadoras que estão aqui estão me atendendo bem. E aí, sabe o que que a grande maioria dos vendedores faz? Ah, então tá bom. Obrigada. Até logo. E bota lá no CRM como perdido. E nunca mais volta nesse contato. Entendeu? Então, esse é um erro que acontece com muita frequência. Se você, transportador, tem esse erro aí, a sua equipe faz isso, dá uma olhadinha lá no seu CRM, vê quantos perdidos e o motivo. Ah, não sem interesse, sem interesse, não está interessado, não tem demanda. Dá uma Sim. olhadinha lá para ver qual foi a última vez que o pessoal entrou em contato. É ver a última mensagem, ver a gravação, ouvir a gravação do último telefonema e perguntar aos supervisores, né? Ô, esse lead aqui, o que aconteceu? Por que ele É, não tinha interesse? Não era o exato. momento de compra, ele tinha frota própria? Era frota terceirizada, cliente que pagava? Tem que identificar o porquê ele botou aquele lead lá dos sem interesse. E além disso, né? O porquê ele botou aquilo e qual é a ação que ele vai fazer? Vai abandonar esse contato? Nunca mais vai entrar em contato? Então precisa existir uma cadência de relacionamento. Porque tá tudo bem, faz parte do jogo ele não ter a demanda naquele momento. Faz parte. Mas agora, o que que vai ser feito com isso? Então, o que que a gente faz lá na Prospect? E aí até vou deixar isso como dica aqui. A gente mantém em relacionamento esse contato. A gente mantém, porque ali na frente ele vai precisar pegar ali, ó, e transportar o seu produto, transportar, e os transportadores que estão lá naquele momento não estão conseguindo atender ele. De quem ele vai lembrar? De quem está em relacionamento com ele, Sim. É, entende? e a empresa que a gente está em relacionamento, o decisor, ele quer ver o valor que aquela transportadora vai gerar para a empresa dele. Exato. Então, mostrar isso, identificar, mostrar valor, né, que é essencial, né, mostrar o valor sobre o serviço que vai ser oferecido e o decisor entender, porque pode acometer esses erros também, de ter o Exato. relacionamento, mas não gerar valor. Exatamente. E aí, pegando um pouco essa questão de gerar valor, Rômulo, como você vê hoje, que uma transportadora tem de estrutura comercial, né? Como é que geralmente você encontra? Você também conversa com os nossos clientes bastante. Como que você encontra essas transportadoras, na sua estrutura comercial? Por exemplo, você chegou lá, conversou com a transportadora. O que é muito comum acontecer? Na estrutura comercial de uma transportadora. Sim, muitas das vezes a gente identifica, não tem processos bem definidos na área comercial, É. né? Então, esse lead chegou. Quem Uhum. atende? Pega o primeiro que tá passando ali, ó, vem cá você. Atende esse lead aqui. Acontece muito isso, não tem a pessoa ali certa para fazer a venda, não tem a pessoa para fazer o filtro daquela empresa, qualificar aquela empresa e vai se esquecendo, ou como você acabou de falar, vai se É. esquecendo no follow-up. Então a gente identifica que não tem time comercial montado, é o decisor fazendo Uhum. tudo. É o dono da empresa, tá carregando o caminhão, tá levando o caminhão, tá fazendo entrega, tá fazendo comercial. Tá É, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. sim, ele começa a acumular funções dentro da empresa e também tá lá no comercial. Isso eu vejo bastante, viu, Rômulo? Isso eu vejo bastante. Eu tô trazendo isso para vocês aqui, porque assim, tá tudo bem, a gente não tá dizendo que tá certo ou não, né? Você entregar, você tá na rua, você atender o cliente que já tá dentro de casa, você prospectar novos, tá tudo bem. Mas precisa existir um processo. E aonde está o segredo disso tudo? Claro, você precisa manter o que você já tem, isso é Sim, lógico. Isso a gente chama de farm, né? Que é cultivar cada vez mais, aumentar ali a permanência, as cargas que você tem dos clientes que você já tem. Mas agora, precisa existir um comercial ativo que ele esteja rodando com constância, né? Com constância. Porque é esse aqui que vai te garantir o crescimento. sim, isso que eu ia falar. Senão acaba tendo um comercial que ele não é ativo, ele é reativo. Ele é as empresas entrando em contato para fazer a cotação, não ele atrás das empresas que precisam Uhum. precisam dos transportes, né? Dependem muito de indicação. É. Então a gente vê muitas empresas que não têm um comercial. Ah, qual é teu comercial? Ah, só eu.
Eu ligo aqui, ligo daqui, recebo uma ligação, entre em contato. Recebo uma indicação, e tá tudo bem, até pode receber indicação. Não tem nada de errado. Indicação sempre foi aquele famoso boca a boca, né? Ou Sim, seja, funciona bastante. Mas agora, não te dá sim. previsibilidade Não dá. E muitas das vezes o time não é treinado, o time não é capacitado, pega um vendedor do também. mercado, coloca ali e liga. Trabalho. Então, é um vendedor falando muito, falando sem técnica, sem roteiro, sem script, E sem sem, metodologia. e sem conhecer o mercado de transporte, porque às vezes o vendedor não é de transporte, então ele precisa conhecer o mercado de transporte, ele precisa conhecer do que ele está vendendo, o que ele está falando, né? Então, assim, pegar um vendedor requer alguns cuidados nesse sentido. Primeiro, o quanto ele conhece de transporte, né? O quanto ele conhece de transporte. Se ele não conhece de transporte, você vai ter que ensinar o beabá. E se você não tem um processo bem definido, você também vai ensinar ele como. O que que você daria aí como dica para quem tá ouvindo a gente hoje de montar, na hora da montagem do comercial dele, ele conseguir transferir esse valor, passar esse valor de uma forma que fala assim, eu preciso dessa transportadora. Primeiro eu acho que vem um pouco antes, né? Você precisa mapear quais são as dores daquele decisor. Vem um pouco antes. E a partir das dores que ele tem, você precisa encaixar isso no que você faz de melhor. Se você consegue resolver as dores dele, com os seus valores, com o que você tem de melhor, seus valores, eu digo seus diferenciais. Não é nem tanto valores, mas sim diferenciais de mercado. Você consegue comunicar isso para ele. Olha, eu entendo que você tem esse desafio. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que aquele embarcador ele precise de prazo. Ele precisa entregar D+1, no máximo. E você tem esse diferencial. Você consegue entregar, às vezes, até no mesmo dia. Sim, É, até muitos no, clientes até no nossos, mesmo eles dia. operam no, No no mesmo mesmo dia. dia. Então, assim, é um grande diferencial. Então, o que que você vai fazer? Você já identificou que essa é uma dor dele. É um desafio que ele tem lá. Então, é isso que você vai comunicar para ele. Eu consigo te ajudar. Inclusive, nós atuamos até no mesmo dia, a depender, lógico, do raio de atuação e tudo mais. Nós atuamos e entregamos, quem sabe, até no mesmo dia. Isso vai facilitar para você a sua mercadoria chegar no mesmo dia no seu cliente? Sim, isso vai me ajudar. Olha, então você já comunicou um valor seu, um diferencial seu, né? E além disso, quais são os outros diferenciais que você pode agregar nessa conversa? Então precisa existir essa conexão que a gente falou antes, né? A gente precisa, você primeiro precisa escutar quais são as dificuldades e os desafios que ele tem, e depois pegar os seus diferenciais e encaixar nessas dificuldades. Tudo começa com um diagnóstico, o que a gente está Exato, falando. é isso aí, é isso aí. Isso no momento que você já está conversando lá com aquela pessoa lá dentro da empresa, né? E você deve estar se perguntando assim, tá bom, mas como eu faço para chegar nessa pessoa? Esse que é o meu grande problema hoje, e é o que eu mais escuto. Eu Sim, converso com N transportadores todas as semanas, né? Todas as semanas. Hoje, por exemplo, eu conversei com 4 sim. novos transportadores. Então, assim, e a grande maioria fala assim, a dificuldade é o acesso. E é o que a gente veio falar hoje, né? Sobre o acesso, sobre falar com quem decide. A dificuldade é essa. Então, assim, eu diria para você que, sim, não é um processo fácil, mas agora é possível. Desde que você tenha processo, desde que você tenha estratégia. Desde que você entenda quem é esse decisor. Porque muitas vezes você vai fazer uma prospecção, eu estou mandando e-mail, estou mandando WhatsApp para a empresa, ninguém me responde, a pessoa some, para de responder no meio do caminho. Aí que tá, né, Rômulo? São abordagens genéricas, sem estratégia. A pessoa não vai responder, não vai. Ou vai responder um pouquinho ali e vai parar de responder. Se isso acontece com você, de você não ter respostas nos seus WhatsApp, nas suas mensagens, não ter resposta nos seus e-mails, pense o seguinte: a sua abordagem deve estar genérica. Isso acontece bastante. Não ter uma metodologia de prospecção. Não ter Uhum, início, meio e fim. E perceber que esse, esse problema está travando
o crescimento dele, né? Então, muitas das vezes não perceber que é isso que está travando pode levar à ruína da prospecção. É. E aí, Rômulo, na sua opinião, o que que você acha? O que que mais faz com que esse decisor não responda as Sim. mensagens? Não É, responda. muitas das vezes, além da falta de diagnóstico, eu falo que acontece muito na abordagem, né? Ah, Então, com certeza. Genérica. a assistência, a abordagem genérica e a insistência, né? A ponto de a pessoa falar assim, ah, tá bom, vou lá. Só que na verdade não vai. É só para terminar aquela ligação. É só para finalizar aquela conversa. É Então a gente verdade. percebe muito isso. Então é correção, é metodologia. Então tem que ter o Uhum. acompanhamento, correção. Então corrigir esses desvios, né? Tirar esses padrões de panfletragem, né? É. Tudo é. Ah, oi, tudo bom? Toma uma apresentação. Nossa, se você está fazendo isso, para agora. Fale agora. Transportador, veja se a sua equipe comercial não está panfletando, tá? Por que que a gente diz isso? Porque isso não vai funcionar, nem não funciona. E eu costumo dizer o seguinte, né, como você vendia frete lá atrás, você não vende hoje. O mercado mudou, as coisas mudaram, o comportamento dos consumidores. A gente falou isso na abertura, né, do nosso podcast. A gente Sim. falou muito sobre isso. Se você não assistiu, volta lá para assistir o nosso primeiro episódio. Foi sensacional. A gente falou de visão de mercado. Aqui a gente está focando no acesso, no decisor, né? Como você faz para chegar naquele decisor, quais são os erros mais comuns que você pode ter ao chegar nesse decisor, porque é a partir daqui que você vai ter sucesso. Depois, logicamente, vem todos os incrementos, de você conversar, criar conexão, de você pegar, entender mais o perfil desse decisor. Depois vem isso tudo. Agora, o acesso é o que vai te abrir a porta. Então, por favor, veja se seu time não está panfletando, porque senão não vai dar certo. Isso não fecha contrato, isso não mexe o ponteiro na sua empresa, não mexe. Sim, Fala que o funil tá com um buraco, né? O Exato. lead tá caindo e tá indo ali na qualificação, tá indo embora, na qualificação. Uhum. Né? Que é, oi, tudo bom? Ponta lá uma apresentação da empresa e pergunta assim, ah, vocês estão contratando frete? Perdeu. Já Já era. quebrou qualquer tipo de conexão que está buscando com aquela empresa, já acabou naquele momento. A pessoa para de responder. Pode ser a secretária que tá ali recebendo aquela ligação ou aquela mensagem. E já dali em diante já não continua mais a mensagem. Aí bloqueia, já era. Perdeu o lead. Perdeu, perdeu, né? Então, assim, como você faz para corrigir isso? É, primeiro, você tem que certificar quem é a pessoa que decide naquela empresa. Ah, Noelle, mas isso é muito difícil. Você deve estar pensando, como que eu vou saber quem é a pessoa? Por isso que você precisa fazer uma pesquisa antes dessa empresa, que você vai entrar em contato para fazer a abordagem. Quem é essa empresa? Que tipo de produto ela transporta? Que tipo de produto ela fabrica? Vamos falar ali de uma indústria, né? Que tipo de produto? Quem é a pessoa que tem a caneta dentro dessa empresa, que é o decisor? Quem é esse fulano de tal? Aonde você vai encontrar isso? No LinkedIn, é uma ótima ferramenta para isso. Coloca o nome da empresa lá, vai lá nos filtros, coloca o cargo, né, que você quer. Diretor de logística, um exemplo. Diretor de logística é o decisor, é quem Sim. decide pela logística da empresa. É, coordenador de logística, depende muito da organização da empresa, mas você já vai ter uma noção quem é a pessoa. Você já vai saber quem é a pessoa. Sim, o diretor logístico é o mais comum, né? É o É o cargo, a mais comum, função ali mais exato. comum que 99,9% das empresas que precisam de transportadoras têm lá um responsável técnico lá pela embarcação dos equipamentos. Exato. Então, assim, você precisa descobrir primeiro quem é essa pessoa. Descobriu quem é essa pessoa? Ah, agora sim. Você pega o telefone da empresa, se você descobriu o telefone dele, o e-mail dele, já faça o e-mail se apresentando. Diga quem você é, diga para que você veio. Só que agora, faça um e-mail criativo, não faça um e-mail, um texto lá que ele não vai se cansar de ler, ele não vai nem ler. Então você precisa fazer um e-mail criativo, você precisa ter um título que chame a atenção dele. Porque a abertura de e-mail ela funciona só quando você tem um título bacana, que te chame a atenção.
Aí depois você tem um gancho, um desenvolvimento, aí você convida para uma conversa. Tem toda uma estrutura para você seguir no e-mail. No WhatsApp, não, ele já é mais informal. Se você tiver o WhatsApp da pessoa, eu não tenho o WhatsApp, não tem problema. Conversa com a pessoa lá, quem atendeu o telefone, pega o contato. Agora, você precisa pegar o contato desse decisor. Para isso, você precisa ligar para a empresa muitas vezes, mandar um WhatsApp pro telefone da empresa, para o WhatsApp da empresa, conversar com quem está lá e pegar o contato do decisor para você fazer esse contato. E aí o WhatsApp, ele é uma ferramenta. Eu costumo dizer que cada canal tem um sentimento. Então, você vai precisar utilizar esse sentimento. O WhatsApp, ele é mais informal. Você vai mandar ali algo rápido, perguntando se faz sentido para ele. Se fizer, ele vai te responder. Então, assim, a partir dali começa uma conversa, não tenta vender já de cara. Sim, é o que a gente está falando aqui desde o início, né? O segredo de uma boa venda é o relacionamento, né? E a permanência. Vendendo para aquela empresa, ela vai continuar sendo um relacionamento, né? Para não perder para a concorrência, é o relacionamento. Tem muitas empresas, tem muitas transportadoras que vai oferecer um serviço mais rápido, com um valor menor. Porém, o relacionamento e o valor agregado, os benefícios que a sua transportadora oferece para o seu cliente vai fazer com que ele permaneça. Exatamente. E aí, Rômulo, assim, no teu ver, quais são os principais prejuízos que uma transportadora pode ter se ela não conseguir o acesso com aquele decisor? Quais são os principais prejuízos, né? Porque tem vários Sim, prejuízos. Quando você não conversa com o decisor, você já está no prejuízo. Já tá. Se você só está falando lá com o comprador, com quem é de compras e tudo, você já está no prejuízo. E quais são os principais, no seu ver? sempre vai ser tempo. Sempre Exato. vai ser tempo. Isso aí Porque é. quando a gente fala de empresa, a gente fala que tempo é dinheiro, né? E quando a gente fala de área comercial, a gente está falando de tempo, de dinheiro e o custo é alto, o preço é alto. Exato. Porque não tem carga nova entrando, não tem pessoas performando e tem custo. Pessoas, ferramentas, processos e além do prejuízo de perder muitas das vezes aquele cliente que está ali para uma empresa que prospectou de uma forma eficaz. Olha só, é muito bom isso que você colocou agora. Perder aquele cliente que você está prospectando para outro transportador que chegou de uma forma mais inteligente, estruturada. Criou um Eu acho que essa é a relacionamento, fez pior, viu? contato, Essa é a pior, essa é a fez uma pior. visita, chamou pro cafezinho. Gerou a conexão, gerou toda a conexão. Acho que essa é a pior, viu? Você Sim, perder, você tá ali, ó, tentando e tal, vem alguém ali e leva. sim. Essa é a pior. Mas o custo com pessoas é muito Também, grande. também, O também. custo com pessoas é muito grande, porque quando entra uma pessoa nova no comercial, até treinar aquela pessoa performar, muitas das vezes, não performou. Quer ser imediatista, muitas das vezes, é a questão do tempo, né? Então, quando a gente está trocando pessoas, entra um vendedor, sai, entra um supervisor, né? Ele não consegue performar, ele não consegue, por quê? Não Não dá tem tempo. metodologia, não tem processo, não Não, tem nada é, engessado ali, segue dessa forma, não tem, né? não Então, tipo assim, tem. acabou de falar, quem vem, quando a cultura é fraca, vem uma pessoa de fora e implanta a cultura dela. Então, o Exato. vendedor entra dentro da empresa, já que É, não tem ninguém, já que não tem processo, não tem cultura, eu vou fazer do meu jeito. Só que o jeito exato. dele não deu certo, porque se o jeito dele desse certo, ele estaria no último emprego. Exatamente. E o pior disso tudo, tá? Quando ele vai embora, ele leva o processo com ele. Ele leva o processo com ele, ele leva o processo comercial com ele. E muitas vezes leva os clientes com ele. Eu já vi várias vezes isso acontecer, tá? Acontece. Dele levar os clientes com ele. Por quê? Porque o relacionamento é dele, não é da empresa. É isso aí, é empresa vendedor. Quer ver, transportador, uma coisa que agora a gente vai falar aqui. Muitas vezes, quando você contrata um representante comercial, um vendedor, ele diz, ele já tem uma carteira, toma cuidado com isso. Toma cuidado. Esse aí é aquele falso positivo, sabe? É Eu isso já aí. tenho uma carteira. Enquanto ele estiver contigo, a carteira tá ótimo. Ele vai estar É, ali trazendo negócio. E agora, quando ele não tiver mais, ele vai levar tudo junto. Então, assim, ó, tenha a sua própria carteira, tenha sim, a sua própria prospecção, seu próprio processo. sim, Então, essa é uma das vantagens de você contratar, por exemplo, a Prospect. A carteira vai ser sua, o sim, relacionamento é seu, com né? Claro que eu não certeza. estou aqui para puxar a sardinha para o nosso lado, né, Mas, Rômulo? Mas só deixando esse alerta, sim, né? com certeza. Passou do vendedor, realizou a venda, primeiro contato tem que ter o relacionamento. Tem que marcar uma visita.
Ah, vamos tomar um café, vou aí conhecer a sua empresa, vou aí conhecer a sua indústria. Exato. Tem que criar o relacionamento e manter esse relacionamento. Isso E- é imprescindível. Exatamente. Então, faça isso. Tenha um processo estruturado. Se você não sabe fazer ou não tem esse processo, não se preocupa. Você pode buscar alguém, uma empresa, alguém que te ajude. A gente está aqui também para isso, né? A gente ajuda a fazer isso. Mas agora, não deixe a sua prospecção para quando dá. Não Sim. faça isso. Não deixe aquele acesso, construir aquele acesso ao decisor para quando dá. Não faça isso, porque isso é arriscado. E ainda mais nesse ano de 2026, que é um ano de execução. Precisa Então, executar. sim. Agora, por exemplo, a gente já está em fevereiro. Você está assistindo não sei quando esse podcast, né? Não tem problema. Se já passou de fevereiro, não tem problema também. Mas a gente já está com. O ano já começou. E se você parou, está esperando ainda acontecer, ver como o mercado vai se comportar, você já está comendo poeira. Então, assim, é hora de acelerar. E como você vai conseguir o crescimento? Como o transportador vai conseguir o crescimento que ele projetou? Na área comercial. É na área comercial. Fala que pode ter a operação é o cérebro da empresa, mas o que faz ali o sangue circular é o coração. Então o Exato. comercial é o coração. Se o coração tá pulsando forte, o comercial tá rodando com firmeza, vai crescer, o corpo vai viver por longos anos, a empresa vai viver. E o Uma empresa, operacional vai se ajustar. Vai sim, se ajustar a isso. De repente, você vai poder comprar mais um caminhão, vai sim. poder contratar mais agregados. Então, Problemas de tecnologia, problemas operacionais, problemas com pessoas, todos eles se resolvem com vendas. Se exato. não tem vendas, se não tem o faturamento aumentando, se não tem o lucro lá na última linha, não tem investimento, não tem crescimento. Então a venda ela tem que acontecer. Exatamente. Sim. Exatamente. E se você tivesse que deixar aqui, Noelle, uma reflexão para o transportador, que você daria de reflexão sobre a área comercial? Você que está nesse mundo mentorando transportadores, a gente fazendo prospecção, você mentorando, ajudando as empresas a crescerem, né? O que que você deixaria de reflexão para a área comercial? Eu vou pegar o gancho de hoje de manhã que eu estava conversando com o transportador. Eu falei assim para ele: nunca deixe seus ovos numa única cesta. Vem alguém, leva a cesta e você fica sem ovos. O que quer dizer isso, transportador? Quer dizer o seguinte: se você fica na mão de dois embarcadores grandes que te dão um volume considerável, você está correndo um sério risco. E provavelmente isso que eu estou te falando, que eu estou falando aqui, não é novidade. Muitos transportadores sabem disso, mas não fazem nada para mudar. Acabam ficando ali, atendendo apenas aqueles dois transportadores e não fazem um outro movimento. Ah, Agora, ao longo aí do ano passado, eu conversei com muito transportador, volto a dizer, e muitos me relataram isso, dizendo assim: olha, nós tínhamos tantos clientes, mas saiu dois, a gente teve uma queda significativa no faturamento. Aí, depois que o problema já está instaurado, que você vai buscar uma solução. Não, não é assim. Não é assim que você deve fazer. Você deve fazer o contrário. Quando chegar, sair esse embarcador grande, tomara que não aconteça, mas ele ir embora, você já está muito bem posicionado. Você já começou o relacionamento, você já está conversando com novos embarcadores, você tem um comercial ativo vivo dentro da sua empresa, porque não adianta você ter um comercial morto, né, que só reage ao mercado, só. Não, você tem um comercial vivo. Então, é muito melhor você ter vários embarcadores ali na tua carteira do que você ter dois, você ter três que te dão um volume grande. Porque se ele sair, você vai sentir. Então, não faça isso. Se eu puder deixar essa reflexão aqui para você, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, eu acho que é fundamental. Não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Vem alguém, leva a cesta e você fica sem ovos. Então, tenha uma prospecção viva, tenha estratégia, tenha acesso. Quanto mais acesso, relacionamento você fizer, o seu comercial fizer, mais chances de negócio você vai ter. Porque se você não fizer isso,
outro vai vai, lá e faz. outro vai lá e faz e vai levar. Vai levar, Né? Vai com levar a sua certeza. cesta de ovos, né? Então, além de criar relacionamento e tudo que a Noelle já mencionou aqui, né? Entenda que é muito importante ter uma metodologia, ter um processo, saber como fazer e também reproduzir aquilo. Trazer pessoas para fazer o que você já faz e multiplicar, para que cada vez aumente ainda mais ali as chances de fechamento, as chances de relacionamento, mais clientes em várias regiões. Então, tudo isso só cresce com processo e metodologia, né? Exatamente. Então, assim, o acesso é tudo, né? A gente está falando muito disso, que é o nosso tema de hoje, é falar com quem decide, mas, assim, o acesso é tudo, é isso que vai te abrir portas. E É, é não, isso, não tem muito o que discutir, né? É isso. Não sabe como fazer, procura ajuda. sim, Não sabe como abordar aquele decisor, procura ajuda. Não sabe aonde esse decisor está, procura ajuda. Né? Então, assim, as áreas que você não domina, terceiriza. Contrata alguém, treina essa pessoa, mas agora, até para contratar alguém, você precisa saber fazer, precisa né? saber fazer. Como você vai ensinar essa pessoa? A gente acabou de falar sobre isso, né? Mas agora, não deixa para depois. Ah, deixa o feriado passar, deixa a Copa do Mundo, as eleições, quando vê, acabou o ano. E aí, aquele crescimento que você projetou, ele não vai ocorrer. E tudo começa no acesso, tudo começa na prospecção, tudo começa quando você fala com aquele decisor. E se você não falar, quem não é visto não é lembrado, né? É, Essa é famosa, né? é a Essa é regra, famosa. é a Quem não regra. é visto não é lembrado. Mas agora, você precisa ser visto. Senão você não vai ser lembrado. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Mas é isso. Vendas quando a gente fala que vendas com high ticket, Uhum. vendas com muito valor agregado, né? O relacionamento, o contato, ele sempre vai ser primordial, né? Não é uma venda transacional simples, né? Que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Quando a gente fala de transporte de carga, a gente está falando que tem muitas pessoas envolvidas. Então é um valor agregado muito alto. Então o relacionamento ele sempre vai valer mais. O Vai valer acesso mais. àquela empresa vai valer muito A mais. margem vai melhorar. A margem A vai melhorar. margem vai melhorar. Não é uma venda transacional, como você comprar uma água. Ah, eu quero uma água, tá aqui a água, vou te dar ali X reais pela água. Não. Aqui vai depender da tua negociação, vai depender do teu acesso. Assessor decisor, gerou relacionamento, tem negociação de margem. Caso contrário, não tem. E é isso. Né? Então, finalizando aqui o nosso podcast, espero que você tenha gostado. Hoje a gente focou muito nessa questão de falar com quem decide na área comercial, é fundamental. Espero que você tenha pegado as nossas dicas. Qualquer coisa, se você não pegou, entre em contato conosco, deixe um Sim. comentário aqui embaixo, tá? Não, para você não perder nada. Ficou com dúvida? Pergunta pra gente, segue a gente no Instagram. Como eu falei, a gente tem muito material lá, a gente traz muita dica para você não ficar perdido e alavancar esse seu ano de 2026. Deixa um comentário aqui, não esquece de curtir, compartilhar com aquele seu amigo transportador que precisa escutar o que a gente falou aqui. Às vezes você conhece um transportador, seu amigo, seu parceiro, não deixa ele de fora, ele precisa ouvir isso tudo que a gente colocou aqui, que é muito importante e tá ligado direto no seu crescimento. Então, segue a gente aqui no nosso canal aqui do Prospectcast, segue a gente aqui, compartilha, deixa seu like aqui, pra gente é um apoio, é um incentivo, que a gente está fazendo um trabalho aqui e que você está gostando, vocês estão gostando e pra gente isso é muito gratificante, né, Rômulo? Isso aí. Fique conosco, acompanhe. Essa área comercial foi só a pontinha do iceberg. Comercial tem muita coisa para se falar, é um processo bem extenso, mas que começando, entendendo os pontos, a empresa vai longe, sua transportadora vai longe. Continue nos acompanhando. O próximo episódio vai ser bem legal, vamos ter convidados. Convidados, vai começar os convidados agora. A gente vai divulgar o próximo. Por enquanto, vamos deixar É, surpresa, isso. mas a partir do próximo, a gente vai começar a entrar nesse ecossistema todo. Tá bom. Nos acompanhe nas redes, Prospect Leads Qualificados, lá a gente põe toda a atualização e em breve aí, espere que vai ter coisa boa. É isso aí. Muito obrigada e um grande abraço para você.